Bom dia! Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o livro de Eclesiastes, o livro, do filho de Davi, Salomão. Ele se apresenta aqui como o pregador e ele que escreveu esses 12 capítulos. Quem nunca leu, eu recomendo a ler. Ele é, assim, forma como se fosse um poema, uma poesia, mas ele é super, super reflexivo. E eu li ele em 3 dias, eu dividi, mais ou menos 3 capítulos por dia, 3, 4 capítulos por dia. E depois que você termina o livro, você descobre que absolutamente tudo é vaidade, que é o que ele fala toda hora, Que tudo na nossa vida é vaidade, que até essa questão da juventude, de você estar na juventude do seu corpo é vaidade, porque a gente acha sempre que é a melhor fase, mas que nem sempre. Aí ele fala sobre como querer ter, às vezes, grandes riquezas, o acúmulo de riquezas, como tudo é vaidade. No fundo, tudo é sempre o ser humano querendo mostrar para ele mesmo o quanto ele conseguiu, o quanto ele foi bom. E aí, no final, ele chega a uma conclusão. E ele diz no capítulo 12, bem no final, ele diz assim que o que nós temos que guardar, está no 13, os mandamentos de Deus, que o mais importante é isso, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E por que ele diz isso? Ele diz isso porque quem teme a Deus, guarda os mandamentos, obedece. E com isso adquire a sabedoria. Porque ele foi o homem mais sábio do mundo, mais rico e mais sábio, porque ele pediu para Deus sabedoria. Quando ele se tornou rei tão novo, ele não sabia o que pedir, ele pediu sabedoria. Então, ele entendeu que para verdadeiramente adquirir essa sabedoria, você precisa temer a Deus. E com isso você vai obedecer e vai guardar os mandamentos. E parece algo tão simples, Temer a Deus, guardar os mandamentos. Nossos mandamentos de Deus são os 10 mandamentos, que Moisés trouxe, são todos os princípios que Deus fala ao longo de toda a palavra. Parece tão simples, mas nos dias de hoje, até o simples, até o básico ficou complicado. Até fazer o básico parece às vezes errado, porque hoje se misturou o certo do errado e o errado do certo. Então não é tão simples assim seguir todos os mandamentos de Deus, não é tão simples, deveria. Mas cada vez mais está ficando mais difícil, porque nós estamos nos aproximando do final dos tempos e seria mais difícil para o cristão. Jesus já disse que nós seríamos perseguidos por conta do nome dele, então vai ficar cada vez mais difícil. E aqui eu acho isso muito lindo, porque ele diz que isso é nosso dever, que temer a Deus e guardar os mandamentos é o dever daqueles que acreditam em Deus. Então que nós possamos entender que esse é um dever, nós precisamos temer e nós precisamos obedecer os mandamentos. Amém? Se você não consegue, ter esse temor, se você muitas vezes acaba pecando e acha que tudo bem, acha que, qual o problema também, Eu não quero ser assim tão fanático, também, isso é só para quem tá no altar, isso é só para quem prega. Não, eu só assisto, as pregações, os cultos, eu não tenho, nada assim, um ministério, Jesus não chamou ninguém para ficar sentado no banco, ele chamou todo mundo para ter um ministério. E ele diz ainda, no capítulo 11, no versículo 4 de Eclesiastes também, ele diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e esse que não semeia e olha para as nuvens nunca colherá. Então nós temos que entender, sim, nós somos chamados todos, e nós precisamos semear em todos os lugares que nós estivermos, com todas as pessoas, em todas as situações, senão nós não vamos colher nada. Amém? Então que nós possamos seguir esse conselho, de Salomão, temer a Deus, seguir os mandamentos, porque é o nosso dever, para que nós possamos assim colher tudo aquilo que nós devemos também semear. Amém? Beijo.